Antes de mais nada, me conta nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Adoro saber até onde essa conversa chega e como posso ajudar você melhor. Responde aí embaixo que eu vou te ler, viu? Agora, vamos direto ao ponto. Se você tem mais de 40 anos ou conhece alguma mulher que tem, preste bastante atenção. O que vamos falar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga seu próprio corpo. E o mais impressionante, ninguém te contou isso antes. E não é teoria. É a realidade que muitas mulheres vivem silenciosamente, achando que tudo é normal da idade, quando na verdade o corpo está gritando por atenção. Você já reparou como depois dos 40, algumas mudanças parecem surgir do nada? Aquela disposição que antes era natural agora parece uma batalha diária. O sono não recupera mais como antes. A barriga insiste em crescer, mesmo comendo menos. Os cabelos perdem volume, a pele fica mais fina. E de repente, algo que você nunca imaginou começa a incomodar. A forma como seu próprio corpo responde. Mas sabe qual é o maior problema? É que a maioria dessas mudanças são tratadas como coisa da idade, quando na verdade são alertas claros de desequilíbrios hormonais, inflamações silenciosas e até carências nutricionais sérias. Poucas mulheres sabem, por exemplo, que a partir dos 40, o declínio de estrogênio não afeta apenas a fertilidade ou a menstruação. Ele altera profundamente o metabolismo, a forma como o corpo armazena gordura, como o cérebro lida com o estresse e até como o intestino funciona. É uma verdadeira orquestra hormonal se desequilibrando. Mas isso ninguém fala, porque é mais fácil dizer é normal do que aprofundar no que realmente está acontecendo. Você já ouviu falar em sarcopenia? É a perda de massa muscular com o passar dos anos. Mas o que pouca gente te contou é que essa perda começa de forma significativa após os 40, principalmente em mulheres que não praticam musculação ou não ingerem a quantidade ideal de proteína. Isso gera não só fraqueza física, mas piora o metabolismo e acelera o ganho de gordura abdominal. E o mais curioso, muitas mulheres acham que estão inchadas ou retendo líquido, quando na verdade o corpo está pedindo músculo. Simples assim. Outro ponto negligenciado é a saúde intestinal. Com a queda hormonal, o intestino também sofre. Isso mesmo, gases, constipação, sensação de estufamento e até alterações no humor podem estar diretamente ligados ao desequilíbrio da microbiota intestinal, que se agrava quando os hormônios como estrogênio e progesterona caem. E sabe o que piora isso? Dietas restritivas, excesso de ultraprocessados e o consumo constante de adoçantes artificiais que muitas mulheres usam achando que estão fazendo a melhor escolha para emagrecer. E falando em emagrecimento, você já percebeu como ele fica mais difícil depois dos 40? Isso não é só questão de metabolismo mais lento, não. É também uma resposta do corpo ao estresse crônico, à inflamação silenciosa e à resistência à insulina, que vai se acumulando ao longo dos anos, especialmente em mulheres que sempre fizeram dietas restritivas. O corpo feminino, depois dos 40, precisa de nutrição de verdade, precisa de equilíbrio, precisa de suporte físico e emocional. Mas e o sono? Quase ninguém liga os pontos, mas a qualidade do sono também muda drasticamente depois dos 40. Muitas mulheres relatam acordar mais vezes durante a noite, ou sentir ondas de calor, ou simplesmente não conseguir atingir aquele sono profundo e restaurador. Isso não é frescura, é desequilíbrio hormonal, especialmente quando a melatonina começa a declinar junto com os níveis de estrogênio e progesterona. E o resultado? Fadiga constante, falta de clareza mental e dificuldade para lidar com o dia a dia. Agora, talvez uma das maiores injustiças que acontecem nessa fase seja com a saúde mental. Muitas mulheres acima dos 40 começam a sentir uma espécie de tristeza silenciosa, uma sensação de perda da própria identidade, crises de autoestima e até desânimo sem motivo aparente. Isso é frequentemente ignorado, ou confundido com drama ou TPM,
quando na verdade pode ser sinal de flutuações hormonais intensas que estão afetando o cérebro. A perimenopausa e a menopausa mexem diretamente com neurotransmissores como serotonina e dopamina, e sem o suporte adequado, tudo desanda. Você já ouviu alguém falar disso com clareza? Dificilmente. O assunto é evitado. A maioria dos médicos trata os sintomas isoladamente, sem olhar para o conjunto. E o pior? Muitas mulheres se sentem sozinhas, achando que estão exagerando ou que é coisa da cabeça delas. Mas não é. É o corpo falando, gritando, e está na hora de ouvir com atenção. Essa é apenas a superfície do que acontece com o corpo feminino após os 40. E se você está aqui até agora, é porque sente que algo precisa mudar, que é hora de buscar conhecimento real e não só aceitar o que dizem por aí. Porque o corpo feminino é poderoso, mas ele precisa de cuidados específicos, precisa ser compreendido, precisa ser respeitado. Se você chegou até aqui, é porque sente que seu corpo está pedindo algo. Talvez atenção, talvez escuta, ou talvez apenas um pouco mais de compreensão. Porque não se trata só de saber o que muda, mas de entender por que muda e o que fazer com isso. E a verdade é que, depois dos 40, o corpo feminino não está quebrando, ele está se transformando. E transformação não é o fim, é um recomeço. Vamos falar agora sobre algo que muitas mulheres ignoram: o impacto da queda hormonal na lubrificação íntima. Essa é uma das queixas mais comuns, mas também uma das mais silenciosas. Ninguém fala sobre isso. E quando falam, tratam como se fosse apenas parte do pacote da idade. Mas não é. A secura vaginal, o desconforto nas relações, a perda da libido, tudo isso pode e deve ser cuidado, porque não tem nada de normal em sentir dor ou desconforto. O prazer, a conexão e a intimidade continuam fazendo parte da vida, com 40, 50, 60 ou mais anos. A queda do estrogênio afeta diretamente a elasticidade dos tecidos vaginais, a hidratação natural e até a sensibilidade. Mas existem soluções. E não estamos falando apenas de reposição hormonal. Óleos naturais, mudanças na alimentação, exercícios pélvicos e principalmente o reconhecimento de que esse cuidado é necessário fazem toda a diferença. E o mais bonito disso tudo é que muitas mulheres, ao se reconectarem com o próprio corpo, descobrem uma nova forma de prazer, mais consciente, mais madura, mais verdadeira. Outro ponto que ninguém comenta é o papel da tireoide após os 40. Pequenas alterações nos hormônios tiroidianos, que muitas vezes passam despercebidas em exames dentro da referência, podem causar sintomas como cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, alterações de humor e até dificuldade para perder peso. Quantas mulheres escutam que isso é normal ou que estão ansiosas, quando na verdade o corpo está pedindo ajuda bioquímica? A tireoide é uma peça central na saúde feminina e ela precisa ser olhada com profundidade. E sabe aquela irritabilidade repentina, o choro fácil, a sensação de que ninguém entende o que eu estou passando? Não é drama, é alteração real no sistema límbico, a área do cérebro responsável pelas emoções. Isso acontece quando os níveis hormonais caem e desregulam os neurotransmissores. Não adianta tentar se forçar a ser forte o tempo todo. É necessário acolher essa vulnerabilidade e buscar formas naturais ou terapêuticas de reequilibrar o emocional. Meditação, acupuntura, psicoterapia e até pequenas pausas diárias para o autocuidado fazem toda a diferença. Agora, aqui vai uma verdade dura que ninguém gosta de dizer. Muitas mulheres passam a vida colocando todos à frente de si. Filhos, marido, trabalho, casa, responsabilidades. E quando chegam aos 40, o corpo cobra. Ele cobra o tempo que não teve, cobra o descanso que nunca veio, cobra o cuidado que foi adiado. E aí vem o sentimento de culpa por se priorizar. Mas é exatamente aqui que mora a virada de chave. Entender que autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência, é saúde, é respeito com sua história. E isso não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com qualidade de vida,
com viver com energia, com ter disposição para fazer o que ama, com acordar sentindo-se bem no próprio corpo, com clareza mental, com libido ativa, com intestino funcionando, com sono restaurador, com autoestima no lugar, porque tudo isso é possível, tudo isso é alcançável. Mas só quando a mulher para de aceitar que é normal se sentir mal e começa a exigir mais da própria saúde. E isso exige informação, exige quebrar tabus, exige falar sobre o que ninguém fala, porque enquanto o silêncio permanecer, o sofrimento vai continuar sendo tratado como destino. Mas não é destino, é descuido social, é falta de orientação, é invisibilidade médica. E tá na hora de mudar essa realidade. Se você é mulher e tem mais de 40 anos, saiba, seu corpo tá mudando sim, mas isso não significa perda, significa transição. E toda transição pode ser linda, se for feita com consciência e coragem. Não aceite menos do que você merece. Questione, procure, se informe e, acima de tudo, não se cale. Porque quando uma mulher entende o que está acontecendo com o corpo dela, ela retoma o poder que a sociedade tentou esconder. E a melhor parte? Você não está sozinha. Muitas mulheres como você estão acordando agora, estão entendendo que saúde vai além de exames, que o corpo tem sabedoria, que cada sintoma é uma mensagem e que cada mudança é um convite. E que esse convite não é para o fim da juventude, mas para o início de uma nova fase, mais conectada, mais forte, mais inteira. Então respira fundo, olha para si e lembre-se, seu corpo é sagrado. Ele fala com você todos os dias e agora você sabe disso. Agora você escuta. E isso muda tudo.